Há estudos mostrando consistentemente que, enquanto os pacientes, de um modo geral, gostariam que a religiosidade e a espiritualidade fosse abordada pelos seus clínicos durante o seu cuidado, de um lado, e de outro lado, estudos mostrando que os clínicos frequentemente reconhecem essa importância, mas não abordam efetivamente a espiritualidade durante a prática clínica. Exemplos de alguns estudos. Um estudo feito no Brasil, pelo nosso grupo, com 110 idosos numa clínica de reabilitação. 87% destes idosos gostariam que os clínicos abordassem a religiosidade, a espiritualidade dos pacientes. Mas esses mesmos pacientes disseram que apenas em 8% dos casos essa espiritualidade foi abordada pelos clínicos. Um estudo nos Estados Unidos, também em idosos em tratamento para depressão e ansiedade, mostrou que 77% dos pacientes gostariam que o clínico abordasse essa espiritualidade. Então, como que a gente pode entender essa discrepância entre 80% e 90% dos pacientes gostariam que esse tema fosse abordado, mais ou menos a mesma proporção de clínicos reconhecem que é um tema importante, mas apenas de 10% das vezes, efetivamente, ou dos pacientes, foram efetivamente abordados sobre a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Há várias possíveis explicações. Uma delas é a falta de conhecimento, de saber do próprio profissional, da quantidade de pesquisas que existem atualmente sobre a relação entre espiritualidade e saúde. Atualmente, mais de 3.000 estudos publicados a esse tema. Além da falta desse conhecimento, há uma falta de treinamento também em como lidar com a espiritualidade na prática clínica. Durante a formação do profissional, mesmo na educação continuada, eles não foram treinados em como abordar. Então, o profissional fica com receio de cruzar fronteiras, de impor suas próprias crenças ou como lidar com essas questões. Há também uma outra possibilidade de quem poder estar influenciando essa lacuna, é a influência de autores e de ideologias que desqualificam ou tornam patológicas a religiosidade e a espiritualidade. Especialmente na área da psiquiatria, da psicologia, muitos autores, há uma longa tradição de autores que desqualificam, que desmerecem, né, ou que ignoram a espiritualidade dos pacientes. Há também mitos históricos de um conflito perene entre ciência, medicina e religião, como se fosse sempre algum conflito, é bom evitar abordar estes temas. Outros dados, principalmente dos da América do Norte, indicam que há também uma diferença religiosa entre profissionais de saúde mental e pacientes, em que os profissionais tendem a ser menos religiosos do que os pacientes. Então, se os profissionais são menos religiosos, não foram treinados para lidar com este tema, eles têm dificuldade até de empatizar, de entender e de lidar com essas questões. E muitas vezes tem também uma rivalidade institucional entre medicina, outras abordagens de saúde e as religiões. E daí a importância de abordar este tema e conhecê-lo adequadamente.